Amém. Deus abençoa. Abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui tem alguns pedidos aqui. Primeiro, o irmão Divino, ele pediu, o irmão Antônio foi lá hoje, ele pediu para avisar, né, que, assim, pela ajuda que a igreja está dando para ele, porque ele até falou, se não fosse, ele não dava conta, né, mas graças a Deus a gente está ajudando ele, o tanto que a gente puder ajudar, nós vamos continuar ajudando. Então ele mandou agradecer a igreja toda a respeito disso, né. A irmã Ireni, ela pede oração também para o sogro dela, Luiz Simplício e Wanda Úrsula, ela está pedindo para orar por eles, porque eles não estão andando muito direito, brigando muito, confusão, uma coisa. Então nós vamos orar para Deus ajudar, né? Porque ela está muito preocupada com o sogro dela, né? Então nós vamos orar para ver se tudo vai bem, né? Aqui tem uma irmã Érica, ela está pedindo oração por uma criança. Essa criança tem 3 anos. E essa criança está com câncer, com 3 anos, e ela está no Hospital Baleia, e é de uma vizinha da irmã Érica. Nós vamos orar por essa criança, né? E também pela irmã Érica, que parece que ela está sentindo muita dor no corpo, uma coisa assim, nas juntas, e nós vamos orar por eles, né? A irmã Graça também, a irmã Graça que está viajando, ela está pedindo também para a gente orar para a Silvia Gabriela, que está internada, eu creio que é uma neta dela, está internada também em São Paulo. E nós vamos orar por essas pessoas. Na verdade... tá. Então, irmã Amanda também, por isso que ela não está aqui, né? Então, ela passou mal e está no hospital. E nós vamos orar por ela também, né? Nós vamos orar. Mas uma coisa que a gente... Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, sobre oração. Porque, na verdade, o poder de Deus, o poder do sangue é uma coisa que, se a gente conseguir o contato, não tem doença que para, mas só que a gente tem que ter esse contato direto, porque, na verdade, que Deus não precisa de um bisturi para fazer uma cirurgia, não precisa de nada disso, mas Ele precisa de uma ferramenta, e a ferramenta é eu e quem recebe a oração. Eu, no sentido assim, eu vou orar. Agora, quem recebe a oração, se crê, nada para. O poder de Deus não precisa, é só fazer contato, tudo que tem de doença sai. Mas só que a gente tem que ter esse entendimento, que a gente tem que aproximar. Se Deus não precisa de um bisturi para fazer uma cirurgia, mas precisa de mim como ferramenta, precisa da pessoa como ferramenta que pede a oração e crê. Por isso que Jesus falava sempre, se creres, está vendo? Quer dizer, ele era o próprio Deus, mas ele podia dizer, se creres, verás a glória de Deus. Quer dizer, ele não ia passar diretamente, não, eu vou fazer. Não, se você crê, eu faço. Porque o poder de Deus é uma coisa, não tem explicação. É como se a pessoa chegasse, um caso daquela mulher do fluxo de sangue, ela já pensou logo, ela já programou, falou, se tão somente eu tocar na orla da roupa dele, eu fico curado. Ela programou aquilo, e mesmo que ela não conseguisse pegar, mas se ela pegou, pronto.
na hora acabou o problema. Mas por quê? Porque a fé já estava no coração dela. Aquilo já fez contato direto, então nada, não precisava nem de usar uma coisa da ciência, mas a fé direta, sabe? Muitas coisas, aqui mesmo já aconteceu coisas assim que eu fico até pensando, no caso do irmão Toninho, aquela vez aqui, ó, domingo, orar por ele, um problema que anos sangrando na boca, na terça-feira não tinha nada. Já pensou uma coisa assim? Isso não é a gente, é Deus. Mas por quê? Porque aquela fé que ele estava com ela naquele momento era uma verdadeira fé. E ele saiu curado. Quer dizer, de domingo até terça-feira, voltou aqui, não tinha nada mais, nunca mais voltou o problema. Tá? Então, nós vamos orar por essas pessoas, por essa criança. Essa criança, por exemplo, de 3 anos, é uma criança, se ela partir, ela é salva. É só que a gente tem que orar o seguinte, pedir a Deus, Senhor, faça a tua vontade. Porque se essa criança tem que viver, e ela é uma pessoa salva, e Deus vai dar oportunidade para ela vai viver e vai ser uma testemunha. Mas se ela é uma salva, e quem cuida dessa criança não vai levar ela a ter esse entendimento da verdade, então o que Deus faz? Deus leva a criança, porque Deus sabe melhor do que nós. Então assim, é que nós oramos pelas pessoas, é desse jeito. Quer dizer, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se Jesus, o próprio Deus em carne, falou assim, quer dizer, o pedido dele, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E nós temos que ver e saber que o poder de Deus é ilimitado, não tem limite. Mas a nossa fé tem. Esse que é o caso, a nossa fé tem, sabe? Mas quando ela atinge o alvo, nada para diante do sangue de Jesus Cristo, tudo é resolvido, tudo é extirpado, todas as coisas. E também vamos orar pelo irmão Inácio também, que está saindo umas bolhas no braço também, uma coisa assim, e também pela família também, que algumas complicações e tudo. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura, depois nós vamos orar. Primeiro nós vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, do verso 1 a 3, e depois Mateus 2, do 7 a 12. Então, Lucas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, está escrito assim: No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilineia, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ainda eu quero ler no livro de São Mateus. São Mateus também, São Mateus 2, do verso 7 a 12. Também nós vamos ler aqui. (7 a 12), está escrito assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriram exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei,
partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então vamos orar, lembrar desses pedidos que estão aqui. Vamos orar como se fosse nossa família, ou alguém da nossa família. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez, na tua casa, Senhor, onde o Senhor tem falado conosco. E nós cremos, Pai, que o Senhor está presente, Pai. E assim nós pedimos, Senhor, Pai, ajuda para que nós possamos ser ferramentas para o Senhor trabalhar, Senhor. Meu Deus, que nós não olhamos a nossa condição, mas olhamos a tua palavra, Senhor. Olhamos o sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter condição de estar aqui, Senhor. Meu Deus, por nós mesmos nós não temos condição nenhuma, Senhor. Mas o Senhor nos deu a condição quando o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, para que a tua vida pudesse vir e estar em nós. Meu Deus, assim nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai. Meu Deus, aqui está esses vários pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, primeiramente nós queremos orar por essa criança, Senhor, que está ali no hospital. Uma criança de 3 anos, Senhor. Meu Deus, a Luciana, Pai, ela está com câncer. Meu Deus, assim nós entregamos essa criança em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer o melhor por ela, Senhor. Meu Deus, se o Senhor viu que ela deve ser curada, meu Deus, não há nenhuma dúvida, Pai, ela será curada. Meu Deus, mas nós não queremos que isso seja feito conforme a nossa vontade, mas a tua vontade. Meu Deus, se o Senhor vê que essa criança é curada e que um dia ela possa aceitar, Pai, a tua palavra e crer e ser uma testemunha, Senhor, que o Senhor faça isso por ela e ajuda aquela mãe, Senhor. Pai, está desesperada, Senhor, com uma criança com 3 anos, Senhor, com câncer. Meu Deus, entre em ação em favor dela, Pai, e ajuda, Senhor, aquela família, que o Senhor possa ter misericórdia daquela família, Senhor. Meu Deus, também, Senhor, meu Deus, a irmã Graça, pedindo também por Gabriela, Senhor, que está internada em São Paulo. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar, Senhor Deus, essa menina, Senhor, que está ali internada, Pai. Também, Senhor, aqui vem outro pedido, Pai, dessa irmã, Senhor Deus, que sempre ajudou, sempre está aqui. Hoje mesmo eu cheguei aqui, ela não estava aqui tocando, Senhor. Meu Deus, uma moça, desde criança que eu conheço, sempre está na igreja, Senhor. Meu Deus, e ela está também no hospital. Meu Deus, ajuda ela, Pai. Dá ela a tua graça, Senhor. Que não seja nada grave, Senhor. Meu Deus, e o que for, Senhor, o Senhor possa entrar em ação em favor dela, meu Deus, e que hoje mesmo ela volte para casa, Senhor. E que ela esteja em casa, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por ela e por todos nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda a família, Senhor. Ajuda Eliezer também, que deve estar preocupado, Senhor. Meu Deus, mas que o Senhor possa entrar em ação em favor dela. E dar a ela a tua graça e dar a ela a cura. Meu Deus, para que ela possa voltar, para continuar, Senhor Deus, no ofício dela, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós entregamos tudo, Senhor. Irmão Zé Neves também, Senhor. Ele pediu para orar por ele, porque ele está muito gripado, nem veio, Senhor, na igreja. Mas que o Senhor possa cuidar dele também, Senhor. A irmã Érica, Senhor, ajuda para que aquelas dores desapareçam dela, porque ela tem que cuidar de crianças também, Senhor. Assim nós entregamos tudo em tuas mãos
e mais outras pessoas que estiver doentes, Senhor, nós entregamos todos em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco mais uma vez, nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, e Deus abençoe a todos. Hoje eu quero começar, domingo eu quero continuar falando, mas hoje nós vamos falar sobre o poder e conhecimento de Deus. O poder e o conhecimento de Deus é encontrado pela simplicidade. Na maior simplicidade, como nós podemos ver, aqui nós vamos ler algumas mensagens, nós vamos ver que é bem dessa maneira, na maior simplicidade, como nós estávamos falando sobre a cura. Quer dizer, a coisa é simples demais, mas só que nós temos que ter uma fé pura para aproximar desse poder, sabe? Porque para nós é difícil, mas para Deus não existe nada difícil para Deus. Então, depende, e é a mesma coisa aqui, para a gente entender a maneira como nós vamos continuar falando muito sobre alma, porque eu paro, às vezes eu fico meditando nas coisas, nos acontecimentos, não daqui da terra, porque tudo da terra aqui nós conhecemos, eu fico meditando na eternidade, não o que nós pensamos para frente, naquilo que aconteceu lá no passado, a eternidade, quando tudo era normal, quando tudo não havia nada de errado. Então eu fico pensando, e aí a gente fica pensando, quando chega o momento que nós chegamos aqui nessa terra, não vou falar só nós aqui, a todo mundo que vive nessa terra. Até hoje, talvez nós não entendemos o que significa corpo, alma e espírito. Até hoje nós não temos um entendimento. Então eu quero entrar nesse assunto hoje, no domingo, para a gente ter mais entendimento do que significa isso, corpo, alma e espírito. Porque lá no passado não tinha isso. No passado só existia alma, só existia um ser. Lá quando o pecado começou, lá no passado, quer dizer, antes do pecado, só existia seres, uma criação, uma coisa que tinha só um pensamento. Hoje nós vivemos no mundo cheio de pensamentos, de coisas. Por quê? Por causa dessas três etapas, dessas três fases: corpo, espírito e alma. Vamos colocar na linha certa. Corpo é o que nós olhamos. Espírito é aquilo que Deus nos deu em converso. Alma é a criação original. Então, por isso nós precisamos de entender o que significa e por que a pessoa pode receber o Espírito Santo no Espírito e ir para o inferno, sabe? E por que Ezequiel diz uma coisa, como nós vamos entrar muito, está até anotado aqui para domingo, Ezequiel 18, ali, essa aqui eu vou até ler só porque eu estou começando aqui, eu quero ler só para os irmãos ver uma coisa, antes de começar a ler mas em Ezequiel, eu quero ler Ezequiel 18, para a gente ter uma ideia de tudo isso que Deus falou. Por exemplo, Ezequiel 18, aqui, verso 1: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aqui já vai provar tudo, quer ver? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Alma, nada de corpo. Alma, porque foi uma criação dele. Por isso que ele está falando alma, porque essa criação foi ele que criou. Todas as almas são minhas,
como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Está vendo que ele já leva lá nessa eternidade, lá atrás. Porque aqui é a mesma coisa, assim, não adianta o pai jogar culpa. Ah, não, quer dizer, um comeu uva, aí o dente estragou o dente ou deixou o dente sensível do outro. Não é. Quem comeu a uva que o dente vai ficar sensível. O problema é esse, que nós não jogar a culpa no outro. É eu e Deus, é você e Deus. Aqui está provado que ele não falou nada sobre corpo, ele falou sobre a alma. A alma é por causa da criação. Então, é que nós vamos procurar entender o que é espírito e o que é alma. O espírito foi dado aqui na terra em conversa. Vocês veem que aqui está escrito na Bíblia e na mensagem. O espírito, todo mundo que vem nessa terra recebe um espírito em conversa. E só Deus pode converter aquele espírito. Aí é que, como Deus faz as coisas, ninguém consegue. Eu não consigo, nem você consegue mudar a mim mesmo, se Deus não estiver em mim. Ninguém consegue, só Deus consegue. E é por isso que Ele fez isso. E quando nós chegamos aqui na terra, Ele nos deu esse espírito em conversa, que está aqui no livro de Efésios capítulo 2. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas aonde? Aqui nessa terra, aqui. Porque aí vem essa fase. Corpo, esse aqui, 5 sentidos. O que é os 5 sentidos? O mesmo que os animais têm. Os animais comem, tem paladar, senão ele não comia. Os animais veem, porque tem olhos para ver. Os animais cheiram, porque senão eles não iam comer. Isso o de fora aqui os animais têm. Mas os animais não têm esse espírito. É só o ser humano que tem, por causa da conversão. E só Deus converte uma pessoa. Só Deus. Ninguém. Nós podemos tentar melhorar nós mesmos, mas nós não vamos para o céu por causa disso. Se Deus não entrar em ação a nosso favor, nós não vamos conseguir chegar lá. Então, por isso que o próprio Deus veio lá do céu para pagar um preço, como o profeta, talvez eu vou ler aqui, numa mensagem aqui, o profeta dizendo, eu e você, nós podemos nascer aqui, viver aqui poucos minutos, de todas as maneiras nós somos pecadores. Não tem jeito. Então, só o sangue é que nos limpa. E é por isso que nós já temos esse entendimento e temos que entender melhor sobre o que aconteceu lá no passado. Que todos aqueles que realmente ficaram do lado de Deus, eles já são salvos. Vem aqui e aceita a verdade, porque já é uma salvação desde lá. Mas quem perdeu lá nunca vai acertar aqui. Ele pode viver a vida melhor aqui, tentar de todas as maneiras, mas aquele sacrifício não é por ele. Vamos, ao invés de eu ler sobre as escrituras que eu li, então eu quero ler aqui, numa mensagem aqui. Vamos ler aqui, já que eu entrei nesse assunto agora. Eu quero ler, não sei se o irmão Silas anotou, porque eu anotei, eu mando para ele, mas depois essa parte eu não mandei, mas eu já tinha falado com ele aqui agora, né? Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Vamos entrar nesse assunto aqui, para a gente poder ter condição de pregar no domingo sobre corpo, alma e espírito. Mas vamos aqui, do parágrafo 70 a 75 dessa mensagem aqui agora. Vamos aqui. Eu creio que é essa mesmo, né? Essa mensagem aqui, de 70 a 75, da mensagem que eu citei o nome dela aqui, Hebreus, capítulo 5 e 6. Escute bem aqui, eu quero ler
tudo aqui só para os irmãos entenderem melhor, e eu também, todos nós, como Marcelo pregou aqui no domingo, falando sobre a vida cristã, né? Então, vamos aqui, vocês vão entender melhor. Como você vai para o céu? Isso é 70 dessa mensagem. Como você vai para o céu? Você diz: eu nunca menti em minha vida. Oh, queridinha. Quer dizer, eu nunca menti, eu vou para o céu. Não é isso. Não é, tá? Oh, queridinha. Isto para começar era um anjo. Isso é mentira. Não me importa quão bom você seja, você é um pecador. E você não tem nada, não tem nada. Não existe padre, nem bispo, nem cardeal, nem papa, nem nada que possa te salvar, porque ele está simplesmente no mesmo barco em que você está. Está vendo? Não existe ninguém. Não existe pai para salvar filho, nem filho que salva pai. Só existe um Deus que salva todos que creem. Só. Não tem jeito. Então vamos lá. Aí vamos aqui. Porque ele está simplesmente no mesmo barco que você está. Nós entraremos nisso em poucos minutos. Na mesma forma, ele estava... Quer dizer, o Papa de Roma nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, nascido através do desejo sexual de um homem e de uma mulher. Onde você obterá a justiça daquilo? Está entrando um aí agora. E já está falando que, quer dizer, está no lugar de Cristo, né? Ele está no lugar do anticristo, né? Então vamos lá, aqui. Então ele disse aqui, ó. Vamos voltar aqui. Da mesma forma que estava o Papa de Roma, formado em iniquidade, falando mentiras, nascido através do desejo sexual de um homem e de uma mulher, onde obterá a justiça daquilo? Bem, o seu pai e sua mãe nasceram da mesma forma, e eles nasceram da mesma maneira. O seu avô, a sua avó, e assim sucessivamente. Para começar, é pecado. Você nasceu pelo pecado. Está vendo? Então, por isso que Deus não quer nem saber desses provérbios. Aqui, do provérbio aqui, ó, que tendes vós, que dizeis em essa parábola acerca da terra de Israel, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Quer dizer, um comete uma coisa e eu vou jogar a culpa no outro. Não, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. E foi por isso que Deus desceu, para tirar essa culpa, desde que eu e você aceita. Isso é individual, salvação é individual. Não só existe um pai que salva o filho, isso é Deus. E Deus não tem neto. Sabe? Deus não tem neto. Então, vamos lá. Então, quem pode dizer que este é santo e aquele é santo? Há somente uma coisa santa, e esta é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo? Mas a igreja é santa. Eles falaram isso com Moisés. Moisés falou: amanhã nós vamos ver se a igreja é santa ou se existe um Deus santo. E eles descobriram que havia um Deus santo que pôde destruir o resto, que era tão santo, que estava achando que era santo. E foi destruído. Porque só existe um Deus santo, e esse Deus santo santifica. Por isso que o próprio Jesus falou isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Então não existe santificação fora da verdade. Amém. E só Deus é verdadeiro, e todo homem mentiroso. Então vamos aqui. O qual foi feito, olha só,
só há somente uma coisa santa, esta é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o qual foi feito perfeito. E nosso requisito é ser perfeito, e Ele requer isso. Agora, como seremos isto? Tente isso você mesmo, para ver se vai dar conta. Eu odiaria tentar chegar ao céu com o mérito de eu nasci há 5 minutos atrás, está vendo aqui? 5 minutos atrás, e saí do mundo nesse momento. Eu estaria perdido se eu nunca tivesse um pensamento maligno em minha vida, se eu nunca dissesse uma palavra ruim em minha vida, se eu nunca houvesse olhado para nada do mal, ou nunca pensado nada maligno ou nada, pensasse nada maligno ou nada, eu seria simplesmente tão ordinário e negro como as sujas paredes do inferno. Eu seria um pecador. Você está vendo o que é a verdade? Então, não adianta a gente pensar assim, eu sou um pregador e eu vou para o céu. Não vai. Não é ser pregador porque é pregador que vai para o céu. Então, Judas tinha ido, porque ele pregou, ele curou os enfermos. E por que ele não foi? É porque ele não tinha vida em si mesmo, e a vida é Deus. É isso que nós temos que entender. E foi para isso que ele morreu, para a vida dele vir e morar em nós. Fora disso, não existe vida. E é por isso que quando ele mesmo disse, ele próprio que prometeu morar em nós, ele mesmo disse, essa carne e sangue não herda nada. Ela está aqui exatamente para crer naquele que pode salvar. Crer no sangue que pode curar, pode salvar. E mais nada. E é por isso que eu sempre insisto em falar com vocês. Não adianta vocês colocar um homem que está na frente do trabalho e pensar que ele vai te ajudar nesse ponto. Ele pode pregar para você e te mostrar a verdade. Mas ele não pode te levar no céu. Nem o William Branham, nem nenhum dos profetas. Mas pregou a verdade para nós, deixou Deus aqui. Então eu estou continuando com esse Deus aqui, mostrando para vocês que existe um Deus aqui. E esse é o Salvador. E desceu para nos ajudar. Eu poderia chegar na vida e ficar trancado num quarto, e como alguns dos irmãos carmelitas, né, que deve ser que fica, talvez nem sai na rua, ou fecha, não sei como que elas andam, né, as irmãs carmelitas, ou algo, e nunca ver o mundo, ficar ali e orar por toda a minha vida, fazer o bem, nascer um multimilionário e dar aos pobres tudo o que tivesse, eu continuaria sendo um pecador e iria para o inferno, sim, Senhor. Você está vendo, irmão? Você está vendo o que é salvação? Você está vendo o que é ser salvo? É crer no sangue. É crer que Deus desceu do céu, pagou o preço por mim e por você, e que eu não sou melhor do que ninguém. Só Deus é melhor. Ele mesmo falou isso, sabe? E ele disse, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, se ele me escolheu, eu estou salvo. Se ele escolheu vocês estão salvos. E quem está ouvindo também, através da internet, quem vai ouvir, é salvo exatamente porque ele nos escolheu. Então, deixa eu ver até onde eu vou aqui, até 75, então. Eu poderia unir a igreja luterana, batista, pentecostal, presbiteriana, quando eu estivesse no berço, e viver fiel para com aquela igreja até os 100 anos, e minha vida ser tomada, e ninguém poderia apontar para mim
o dedo e dizer, ele nunca teve nem mesmo um pensamento ruim, eu iria para o inferno tão certo como estou aqui de pé. Você está vendo a confiança hoje? Às vezes tem pessoas que moram pertinho de uma igreja que prega a verdade, sai para longe, porque está achando que alguém lá está salvando. E não é assim, gente. Quem salva é Deus, é a palavra de Deus, é a verdade que salva. Aonde a verdade está sendo pregada, ela é uma salvação para nós. Mas eu e você tem que entender isso, que homem nenhum que está na frente de um trabalho salva ninguém. E é por isso que eu ia pregar sobre simplicidade. A coisa é tão simples. E o diabo aproveita tanto das coisas, como ali eu comecei a ler umas escrituras, só para mostrar isso. Quer dizer, olha a ideia, o profeta vai falar muito sobre ideia, onde eu ia ler. Ideia das pessoas. As pessoas até hoje têm uma ideia que quando aqueles magos saíram, encontraram o menino lá deitado na manjedoura. Mas veja a Bíblia mostrando a verdade. Porque quem encontrou o menino, nós vamos ler sobre essa parte aqui também, hoje ou domingo, quem encontrou o menino na manjedoura foi os pastores. E aqueles pastores eram escolhidos de Deus para cuidar de ovelhas. E ali estava nascendo a maior ovelha que poderia, porque aquela maior ovelha que estava nascendo era o próprio Deus. Amém. E através daquela ovelha, eu e você receberia a vida eterna. E ali Deus escolheu pastores, cuidadores de ovelha, e deixou aqueles homens lá na igreja, aonde estava esperando por ele, e ele foi procurar pastores que cuidavam de ovelha. E passou por alto a maioria. Porque ele esperava de uma maneira e Deus vem de outra. Deus vem segundo a sua palavra. Deus não vem segundo a minha vontade ou a nossa. Deus vem conforme a sua vontade e a sua palavra. E por isso que aqui, você vê que deixou Caifás, deixou tudo lá, e foi lá de João Batista, lá no deserto, falar com João Batista. E deixou tudo que estava esperando por ele. E tinha um homem que estava lá cortando madeira, tirando mel, comendo gafanhoto e tudo mais. Passou por cima de tudo que tinha. E foi lá em João Batista avisar que aquele que os magos estavam vendo ali era exatamente o que ele ia apresentar. É claro que eu estou falando de uma maneira de vocês entenderem, que quando isso tinha acontecido, Jesus já estava pregando, sabe? Eu estou mostrando que, como o profeta ensina, se uma estrela guiou os magos para ver o rei na terra, é porque já havia uma estrela, João Batista era a verdadeira estrela que ia mostrar aquele rei. Então isso que nós temos que entender, como é que Deus faz as coisas, passa por cima de tudo. Por que tanto Zacarias, ninguém nem veio falar mais de Zacarias, João Batista talvez foi com 9 anos para o deserto, lá, viveu lá igual um índio ou alguma outra coisa para lá. Está vendo? José, o que tomou Maria para ela não morrer, ninguém nem viu falar nele mais. Mas a verdade é que ele tomou Maria, e Maria deu à luz aquele filho, que era o próprio Filho de Deus, e aquele era exatamente o plano de Deus, e José, ninguém nem viu falar mais. Mas Jesus estava na terra. O importante era Jesus. José foi só para tomar a posição para Maria não morrer. Ele quis até deixar, mas depois o anjo apareceu e falou: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Em outras palavras, se você não tomar essa mulher, eles vão matar ela, porque ela vai morrer como uma prostituta. E ele recebeu. Mas se você já viu falar na Bíblia sobre José, só enquanto o menino estava lá com 12 anos.
Depois, nunca mais viu falar nele. Sabe? É desse jeito. Então, o pai de João foi a mesma coisa. Mas ali estava uma estrela, que era João, e estava ali o próprio rei, o próprio Deus na terra. Nascendo, e pastores, cuidadores de ovelha. O anjo apareceu e disse: vai lá em tal lugar, porque você vai encontrar o menino. Mas quando os magos, que foi uma estrela guiando, quando chegaram, o menino já estava com com mais ou menos a idade de 2 anos. É tanto que o próprio rei inquiriram deles quando é que a estrela apareceu, para saber quanto tempo que o menino tinha. E quando eles inquiriram aquilo, eles já sabiam, então, do tempo que a estrela apareceu até agora. Ele tem 2 anos. Então, nós vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você viu como que a Bíblia não mente? A Bíblia está certa. Agora, nós que pregamos é que temos que ler a Bíblia, a mensagem da maneira certa. Sabe? É isso, é igual agora, estava até lembrando aqui. Daqui a um pouco tem muita gente aí falando: ó, o Papa agora é dos Estados Unidos, né? Que diz que é americano, né? Daqui a um pouco vai ser igual aquilo que o profeta falou lá, naquela mensagem. Cuidado para você não perder o trem, com um saquinho de amendoim na mão. Cuidado para você não perder o trem. Porque pensar numa coisa dessa agora, já perdeu o trem. O trem já passou na estação e já perdeu. Porque não tem nada a ver mais, nada a ver. A preocupação agora é que tudo já aconteceu, e a única coisa que eu acho que não aconteceu foi o rapto. E nós estamos preocupados com isso. É subir, é sair da terra, é ser transformado. A preocupação nossa é agora. Não vamos preocupar com Papa, nada, mas nisso aí já passou. Quem tinha que ser enganado já foi, e quem está livre já foi e está sendo livre exatamente pela verdade que já foi pregada. Não é algo que vem e agora vai ficar preocupado com não, preocupa com sua salvação, preocupa com a sua saída. Não preocupa com uma coisa, isso aí é para envolver, e tem muitos que vão envolver com isso aí. Você vai ver que tem muitos aí, já está programando. Da outra vez, um pastor chegou a ligar para mim, daquele tempo, falou assim: olha parece, já tem um de lá que está bem cotado. Eu falei: por causa da profecia que está na mensagem, Atos do Espírito Santo. Eu falei: você está enganado. O que você está esperando já aconteceu. Isso foi Paulo VI que cumpriu isso. E aí, fica aquela preocupação. Preocupa com sua salvação. Você acha que um movimento desse vai te salvar? O movimento que salva está aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. É que salva as pessoas. Não existe nenhum movimento que te coloca numa posição certa agora. Pode te colocar na posição mais errada ainda. Qualquer outro movimento. O movimento certo é a revelação da mensagem, quando você recebe ela do próprio Deus. Porque é Deus que revela. Sabe? É Deus que revela. Por isso nós vamos falar muito sobre corpo, alma e espírito, exatamente por causa disso, por causa dessa criação. E Deus sempre falou da alma, porque é a criação dele. Ele nunca falou de corpo. Lá em Ezequiel, não. Tudo é meu. Quer dizer, se nasceu e hoje é um filho, se hoje é um neto, a alma deles é minha, foi eu que criei. Não importa, eu não estou importando com o corpo, eu quero saber da alma. Se a alma, vai provar pela mensagem, a alma é a própria teofania, é a própria criação. Então essa criação ou ficou salva ou saiu de lá. E aqui nessa terra é a decisão, por isso que Deus colocou todos na mesma faixa. Um espírito inconverso em cada ser humano, e tem esse corpo de animal. E aí vem um espírito inconverso, e esse espírito tem que ser convertido pelo próprio Deus.
E se a pessoa é um eleito antes da fundação do mundo, quando ele chega aqui, o Espírito de Deus converte a alma dele. A alma é a natureza. Ele muda a natureza desse Espírito e coloca a natureza de Deus para honrar a verdade. E isso que nós temos que entender. Então deixa eu ir aqui no 75 ainda da mesma mensagem. Aí ele disse assim: então eu iria para o inferno, tão certo como estou aqui de pé. Eu sou um pecador, isso é correto. Nada tenho, não há nenhuma maneira pela qual eu posso encontrar qualquer preço para ser pago. Deus exigiu a morte, viu? Deus exigiu a morte, e se eu der a minha própria vida, se eu der minha vida, então como poderei me arrepender? Quer dizer, aí eu vou morrer. Não adianta. Vai para o inferno a mesma coisa. Porque Deus exigiu a morte, mas só que a morte de quem pode salvar. Se ele exigiu a morte, ele mesmo disse: eu vou descer lá do céu e morrer no lugar deles. Ele exigiu, mas ele também veio e morreu. Só que ele tinha condição. Porque ele viveu aqui, é claro que a própria Bíblia diz que ele morreu, em Romanos 8 ali, você nota, ele levou o pecado de todo mundo. Ele não era um pecador, mas morreu como um pecador. Por quê? Porque ele levou os pecados de todo mundo. Mas pagou o preço, só que ele tinha poder de ressuscitar. E ressuscitou. E vai ressuscitar quem crê nele. Aí. Então diz: se eu der a minha vida, então como poderei me arrepender? Porque você, aí tem uma reticência. As dívidas têm de ser pagas primeiro. E Deus era o único que poderia entregar sua vida e retorná-la outra vez. Então ele poderia se tornar pecado e colocar ali sua vida e apanhá-la e chamá-la isso de justiça, e as dívidas serem pagas. Aí está você. Só ele podia fazer. Então não tem jeito de a pessoa ser salva pensando assim: não, mas se eu viver assim e assim, não. Nós só vamos viver certo se Deus estiver em nós. Certo no sentido de salvação. Agora, pela índole da pessoa, pelo nascimento da pessoa, a pessoa pode viver uma vida ótima, mas não vai para o céu por causa disso. Isso depende da índole, da maneira. Às vezes a pessoa pode ser um cordeiro aqui, mas eu quero ver se ele é um cordeiro quando mostrar a verdade para ele. Aí ele pode ser um bode. Porque cordeiro, verdadeiro cordeiro, é quando você mostra a verdade e fala: tudo é verdade. Eu creio, isso é tudo verdade, sabe? Como a própria Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele vai ressuscitar. Mas na ressurreição do último dia. Mas ele falou: mas eu sou a ressurreição e a vida. E ela creu, porque ela era uma eleita. Mesmo que ela pudesse jogar lá para frente, mas quando ele diz: mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Está vendo? Então, essas coisas que nós temos que entender. Por isso nós pregamos aqui. Às vezes é duro. Duro para mim, é duro para vocês. Mas o que nós vamos fazer? Ouvir, ficar calado. Como o próprio Pedro ouvia tanta coisa, Jesus falava: fala atrás de mim, Satanás. Não era Pedro que era o diabo. O diabo é que estava tentando enganar Pedro. Mas ali estava Jesus. Jesus chegou até a falar com ele: Pedro, Satanás pediu, está me pedindo para você se ir andar com ele, mas eu roguei por ti, Pedro, para você não fazer isso. Que ele roga por nós, que ele esteja rogando por cada um de nós, que os nossos erros não cheguem lá, que o sangue, antes que chega,
que há sangue, como o profeta diz, que ele nem me vê, que ele só escuta a nossa voz. Sabe? É isso que nós temos que entender, que ele nem vai me ver, ele nem vê a gente, mas escuta a voz. É a voz, Senhor, olha, eu não sou digno nem de... A pessoa, eu não sou digno, nem que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Se o Senhor falar uma palavra só, o meu criado vai ficar bom, Sara. Já pensou? Com sinceridade, porque ele não é porque ele não queria que ele fosse lá não, é porque o próprio Jesus sabia disso, que ele estava falando com sinceridade. Eu não sou digno do Senhor chegar nem perto da minha casa. E Jesus sabia que aquilo era verdade. Porque ele estava falando com sinceridade. Mas se o Senhor falar uma palavra, acontece. E aconteceu. Na hora que ele falou, chegou lá, ele indagou. Que hora que... tal hora. Foi exatamente na hora que Jesus falou. Aconteceu. Não houve impedimento. Por quê? Por causa da sinceridade. É a mesma coisa. Nós temos que ser sinceros, mas não o tipo de sinceridade que nós pensamos assim, mas eu estou fazendo isso, fazendo... O que eu faço para ser salvo? Sabe? A única coisa que nós fazemos para ser salvo é aceitar a verdade. Quando Deus fala uma coisa, você baixar a cabeça e ouvir e aceitar. Sabe? Não é depois, mas eu vou ouvir o meu pastor. Olha, o seu pastor é Jesus. O meu pastor é Jesus. Se você estiver ouvindo Jesus e depois querer ouvir o seu pastor vai te tirar do céu. E esse pastor que está aqui diante de nós vai nos levar, porque é o único que pode levar. Eu sou o bom pastor. Quer dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, sabe? Então a coisa certa, irmão, é isso aí. Deixa eu ler mais um pouquinho de uma mensagem aqui, que eu ia começar a ler. E, na verdade, que essa mensagem eu quero ler bastante sobre ela, porque tiveram que ser pastores. Mas eu quero começar aqui, ele falando sobre esses homens que foram escolhidos lá, mas vamos começar aqui no parágrafo 27 dessa mensagem, porque tiveram que ser pastores. 27 e 28. Ainda tem uns minutos ali ainda. 27 e 28. Diz assim, notem, os mais altos céus se apressaram a dar honra a esses humildes e não educados da terra. Quer dizer, o Deus do céu desceu e avisou para aqueles pastores que o rei estava nascendo ali. E por que não avisou para os demais? Que estavam lá nas catedrais. Por quê? Mas foi lá, o anjo falou, vai em tal lugar que, tá lá, o menino está lá deitado. Já pensou? Então aí ele disse aqui, vou voltar de novo. Notem, os mais altos céus se apressaram a dar honra a esses humildes e não educados da terra. O mais alto do céu descendo para fazer-se conhecer a si mesmo aos mais baixos da terra, passando por alto entre todos para dar-se a conhecer, ele mesmo aos humildes, a maior mensagem de todos os tempos. Deus tinha enviado tantos mensageiros, tantos, e aqueles que estavam lá no templo tinham escutado todos aqueles que Deus tinha enviado, só que tinha interpretado mal, mas esqueceu que o último era João Batista, e para encontrar com João Batista tinha que ir lá para o deserto, não ia encontrar numa igreja, ia encontrar no deserto. E a maioria que ia lá era para criticar ou para achar falha nele. E ele tinha o Espírito de Deus, podia falar assim, raça de víbora, o que vocês veem procurar aqui? Ele tinha o Espírito de Deus. O que vocês veem fazer aqui? Raça de cobra.
Já pensou? Mas se os homens estavam indo lá, mas ele sabia o que eles estavam indo fazer lá. Sabe? Sabia que estava querendo procurar falha. Não entende com nada. Então diz aqui. Então, ele mesmo aos... deixa eu ver aqui, ó. Ele mesmo aos humildes, e a maior mensagem de todos os tempos. Havia muitos grandes mensageiros. Pensaríamos no dia de Noé, e os profetas e os grandes sacerdotes e demais que haviam sido nos dias passados. Os grandes homens educados, reis, potentados, monarcas. Porém, aqui vem a maior de todas as mensagens. Que foi a mensagem? O Messias está aqui agora. Essa é a mesma coisa aqui. Qual é a mensagem hoje, a maior mensagem? O Messias está na terra agora. Essa é a maior mensagem. Para mim e para você. Ali era a maior mensagem. E por que o Messias não apresentou aos demais? Mas foi exatamente naqueles que sabiam cuidar de ovelhas. Não de bode, mas cuidadores de ovelhas. Aqueles que sabiam que tinha que ficar na porta para nenhum animal comer as ovelhas. Não aqueles que ficam só, pega dinheiro aqui, pega ali e deixa... Eu não vou nem chamar de ovelha, né? Porque eu creio que quando é ovelha não fica num lugar assim, né? Então vamos lá, vamos mais aqui. Que foi a mensagem? O Messias está aqui agora. Vê? E para dar isso a conhecer, ele passou por alto a todos os adestrados, para dá-lo a conhecer a pastores humildes. Pense sobre isso. Deixa eu ir mais na frente aqui, só para mim. Não, mas eu creio que tem que acabar de ler aqui. Pense sobre isso. Todos os clérigos, todos os homens de igreja, todos os mestres, o treinamento teológico, todo o dinheiro que havia sido gasto, todas as igrejas, todas as doutrinas, todas as denominações, foi tudo passado por alto. Todos os ensinamentos que haviam eles gastos em todos os missionários e todos os prosélitos e todos os membros, toda coisa que eles haviam passado, que haviam dado honra a Deus, mas, no entanto, a mensagem-chave de tudo isso foi passada por cima deles. Estranho. Por quê? Por quê? Hoje, por exemplo, por que a mensagem hoje, por que ela está perdendo o valor? Quando ela não pode perder o valor? Se Deus está aqui na terra, como é que essa mensagem vai perder o valor? Se ela vai chegar um ponto dela não ter mais valor, salvação, porque é rejeitada. Mas e o valor dela para destruir o mundo? De todas as maneiras, ela é a maior mensagem que existe. É a maior mensagem para salvar os humildes. E a maior mensagem para condenar o mundo. A maior mensagem. Deixa só mais um parágrafo aqui. Eu creio que é 33 a 38, só aqui. Todas as instruções, todos os ensinamentos e demais operaram para o pior deles. Você pensou? Quer dizer, tudo que eles tinham, tudo operou para o pior. Para eles. Pior deles. Finalmente negaram a ele toda a instrução que eles haviam tido para ele,
para crer nele, se tornou e o fez o mais criticado inimigo e o crucificaram. Já pensou uma coisa dessa? Ter tudo na mão, sacerdote mais sacerdote, uma linha de sacerdote, que não podia falhar de jeito nenhum, que era escolhido, né? E levar o próprio Deus à crucificação. Sabe? E rejeitou, porque o profeta fala nessa mensagem, que aqueles homens, agora a maior mensagem daqueles pastores é nas ruas. Quer dizer, mais ou menos essa palavra, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Rei, ele nasceu em tal lugar. Mas quem dava valor? Talvez até fedendo coisa de estrume, de gado, de ovelha e tudo mais, mas a mensagem era verdadeira. Estava pregando. Sabia você que a história se repete de vez em quando? É um fato notável. Pode acontecer de novo a nosso lado. Você diz, se eu vivesse então, quer dizer, tem uma reticência, quer dizer, se eu tivesse vivido lá, né? Bom, agora, se você quer saber o que você haveria feito ali, olhe seu presente estado agora. Quer dizer, se você quer saber o que você seria lá, olha, se você está rejeitando aqui, você rejeitaria lá a mesma coisa. Se você está aceitando, você aceitaria aquilo lá, a mesma coisa, né? E você pode ver que o que você haveria feito ali, então, porque certamente é revelado. Treinados para crer em sua palavra, e então, quando sua palavra foi vindicada ante seus próprios olhos, eles negaram a palavra que foi feita vindicação. Hoje está aqui. O que é vindicado? Cumprido. A palavra que Jesus falou sobre o Filho do Homem já cumpriu. Por isso que você não precisa ficar olhando Papa. Olha o que... Quando você vai ver aquela escritura lá, era e já não é, era e já não é. E aí você ficou com isso, era e já não é. Mas aqui tem um que sempre foi e é e continua sendo. Amém. Que é Deus. Eu já estou terminando, tá, irmãos, aqui. Certamente é revelado. Treinados para crer na palavra, e então, quando a palavra foi vindicada ante seus próprios olhos, eles negaram a palavra que foi feita vindicação. Quando Deus provou o que ele faria, e disse o que ele faria, e provou o que ele faria, e então se tornaram atrás e chamaram a este homem um espírito mau. Que o amaldiçoou. Pense no que havia acontecido. Pense no que estimulou a eles. Seus treinamentos fizeram com que eles não reconhecessem a palavra feito carne para o seu dia, e mesmo o mesmo treinamento que tinham em suas escolas com os melhores dos mestres. Já pensou? Bíblia e mais Bíblia, escritura e mais escritura, sendo pregada dentro do templo. E ao mesmo tempo, o Deus do céu aparece numa cruz. Como quinta-feira eu estava falando. Ao mesmo tempo, a própria natureza, o próprio sol, escondeu o rosto para não ver o Criador morrer. E os que estavam esperando por ele, cantando lá, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus meu, na cruz também. E eles também cantaram lá no templo. E eles crucificando o próprio Deus. Porque as escrituras de Davi, o salmo de Davi, eles cantavam lá. E ao mesmo tempo Jesus cumprindo. E ao mesmo tempo eles rejeitando. Como é hoje, não muda, o ser humano não muda. É a mesma coisa.
Deus cumpre com sua palavra e as pessoas não entendem. Poucas pessoas entendem. É claro, nós estamos aqui para ser testemunha da verdade. Eu quero ser uma testemunha até o dia que Deus me dá vida. Testemunhar que essa mensagem é a verdade, que essa Bíblia não existe nada nessa Bíblia, tudo é verdade. Tudo dessa mensagem é verdade, mas vai depender de mim e de vocês. Porque eu posso fazer dela uma coisa, não, uma inverdade dela. Se eu pegar ela como as pessoas pensam aí, tem outro pensamento aí, se um Papa negro vai vir, e tinha um que estava bem cotado, aí era outro ismo, se o outro tivesse entrado. Porque é um outro pensamento que tem que acontecer. Acontece o que acontecer, seja pode vir 200 mais, a palavra já cumpriu. Tudo já cumpriu, sabe? Naquele tempo, quando o William Branham estava aqui, quando ele pregou a era de Laodiceia, quando o homem entrou lá, eles finalizaram a era, ficou quase 5 anos para terminar a era de Laodiceia, do ano 1960 até 65. Quando o homem chegou, eles finalizaram. Ele disse, essa geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Quando Paulo VI chegou, ele finalizou a era. Porque só estava faltando ele entrar para fechar o quadro, para a era enegrecer toda. E Jesus ser expulso completamente. E cada dia Jesus está ficando mais fora. Das igrejas já ficou, agora já está ficando no coração das pessoas. Que Ele possa ter misericórdia de nós. Que Ele acha lugar no meu coração, que acha lugar nos seus corações. Porque igreja já expulsou. Agora é os corações que estão expulsando. Negando a mensagem da hora. Sabe? E Deus abençoar e nos ajudar. E a oração que nós fizemos por essas pessoas doentes, que Deus faça segundo a vontade dEle também, sobre a vida de cada um. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra pregada, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai, na Tua presença, nós cremos que o Senhor é a palavra revelada. Meu Deus, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, Pai, o Senhor está trabalhando na vida das pessoas. Assim nós cremos, Pai, tanto a verdade revelada, quanto o Espírito na pessoa. Nós cremos que o Senhor está em nós nessa hora, Pai. E o dia, Senhor, que o Senhor tirar a vida aqui da terra, nós sairemos também daqui, Senhor, porque a vida está em cada filho do Senhor, Pai. Meu Deus, quando o Senhor requerer ou chamar por essa vida, os teus filhos sairão daqui da terra, Pai. E eu quero sair junto, Senhor, nós queremos sair. Assim nós pedimos misericórdia para as nossas famílias. Meu Deus, guia os nossos filhos, guia os nossos netos, os parentes. Tem misericórdia deles, Pai. Ajuda para que eles possam aceitar essa voz que está soando ainda na terra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos, Pai, misericórdia para a irmã Amanda e todos que nós oramos, Senhor, para que eles voltem para casa. No nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Érica, que ela tenha saúde, Pai, para cuidar daquelas crianças também. Meu Deus, o irmão Inácio com esse problema no braço também, que esse problema desapareça, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.